I wrote a blog post a while ago about why I hate video games, because this is what it does. It appeals to like the male fantasy. You are very warm. What you felt light up inside you was a Baldekin's blessing. Though it is but a fleeting thing, I am afraid. Come back to me, should you require another. I will take you in my arms as often as you need. Fight the power! E aí, pessoal, Camina Samurai Pio na área com mais um vídeo. No vídeo de hoje, o assunto é: Pandorinhas não sabem nada sobre homens. Muito se fala sobre como a gente não entende as Pandorinhas, de como não sabemos nada sobre elas, sobre o seu imaginário, sobre o seu íntimo, coisa e tal, e blá 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 blá. Nós não sabemos, né? Tô fazendo aspas aqui. Mas uma coisa que eu não vejo ninguém falando é o fato de que elas também não sabem nada sobre a gente. Elas fingem saber, mas não sabem nada, e o pessoal faz piada com isso. Você vê nos shows de TV, nos desenhos, você vê isso em outras mídias, mas uma coisa que eu percebo é: elas não sabem nada sobre a gente. Elas fingem saber, fazem, acontecem e usam a palavra delas e ditam como lei, mas elas no fim não sabem nada. Aí, Camina, por que você tá dizendo isso? Por que você diz isso? Simples. Se as Pandorinhas entendessem realmente entendessem os homens, bem, elas não fariam as merdas que fazem. Porque uma coisa que eu sei sobre entendimento é que quando você entende um outro indivíduo, tecnicamente falando, você também entende o modo de agir daquele indivíduo, você também entende as vivências do indivíduo, as bonanças, os abrolhos da vida daquele indivíduo. É praticamente como aprender um novo idioma, uma nova cultura. Toda vez que você aprende, você praticamente se torna parte daqueles indivíduos. E quando se torna parte, você, por assim dizer, entende tudo que está ligado àquilo. Coisa que vocês veem que elas não têm, né? E não venham me dizer que o homem nasceu para servir, só se for para servir a si mesmo. Porque ninguém nasce escravo aqui. Os homens são a parte operacional da sociedade. Só se for em outro multiverso, porque nessa aqui não é. Bem-vindo ao mundo real, um mundo não cartesiano em que joga tudo na nossa cara e diz: você se vira. Mas voltando às fantasias masculinas. Por que eu falei fantasias masculinas mesmo? É verdade, é porque o vídeo anterior tem isso, né? Mas por que eu coloquei esse vídeo aí no começo? Porque, assim, ele é um meme e ele bombou. E o que acontece? A pessoinha aí na frente é uma femimimi que tinha um blog, mas apagou. O blog dela sumiu. Glória a Deus. E nessa papagaiada toda, ela critica de como os jogos fazem. Elas dizem: eu odeio jogos porque eles apelam pra fantasias masculinas. O meme original, ela tava jogando o... pior que eu não reconheço o jogo. Mas era aquele joguinho nonsense, tipo Garry's Mod, sabe? Se não me engano é o... Não sei. I wrote a blog post a while ago about why I hate video games, because this is what it does. It appeals to like the male fantasy and like how much time the designers probably put into like building that woman's body. This game is bullshit. I'm sorry. Mas ela fala sobre essas coisas e tal, botaram femimimis pra jogar videogame, elas fizeram caras e bocas, obviamente. Mas o que tem? Esse meme em específico, e vários outros também, eles vão mostrando que, tipo, no fim, as pessoas pensam uma coisa dos caras, sendo que a gente é completamente
num extremo oposto de uma outra visão nisso. Por exemplo, nesse caso aí, ela reclamando da fantasia masculina. Mostra aí, quem aqui jogou Elden Ring sabe essa cena. Da Fia, a Fia tá consolando o nosso personagem, já que o nosso personagem tá passando por Diablo 4, né? E vai se desenrolando as coisas. Tem outros memes assim, eu também vou colocar aqui durante a gravação. I wrote a blog post a while ago about why I hate video games because this is what it does. It appeals to like the male fantasy. Oh, Dad, I have something for you. Here, Petrovich helped me fix it. Oh, thank you, son. Mas uma coisa que se vê quando eu vi esse meme e depois comecei a olhar é como elas são totalmente, não diria apáticas ao nosso sofrimento. Porque elas têm que se preocupar, já que se os caras não estão indo bem, elas não vão bem, porque elas fingem ser independentes, mas precisam do nosso dinheiro para isso. Mas ensina o fato de que elas não entendem em nada o masculino. Homens não são só bichos que só pensam com a cabeça de baixo. Apesar de que hoje em dia os caras estão muito emasculados e por causa disso só estão pensando com a cabeça de baixo, aquilo lá não é homem, pelo amor de Deus. Esses... sabe-se Deus o que aí que se diz homem, não são homens. É algum estágio evolutivo errado. É tudo, menos homem. Todos esses desconstruídos, emasculados cavaleiros brancos, eles são outras coisas, mas não são homens. E o que acontece? Elas não entendem. Elas não conseguem compreender. Porque, como falei antes, se as mulheres verdadeiramente entendessem os homens, elas não fariam as merdas que fazem. Aí, e também tem um detalhe, os homens também não entendem elas. Claro, a gente entende questões como biologia, natureza, essas coisas e tal, mas a gente não entende elas como ser. Que é o que realmente importa, porque racionalidade sobrepõe o instinto. É por isso que todo mundo é culpado por suas ações. Porque se a gente colocar as coisas, muitos do que falam, a gente pegasse muita coisa que a gente fala que tem no meio aqui, sociopatas, psicopatas, pessoas com problemas mentais não poderiam ir para a cadeia. Afinal, se há o instinto de alguém, ela pode ser culpada pela merda que ela fizer? Um leão pode ser culpado por atacar uma pessoa que entra no seu território? Sendo que é o instinto do leão atacar uma pessoa, qualquer um que entre no seu território e ele possa representar alguma ameaça a ele? Não, né? A gente pode entender muita coisa, mas a gente não entende elas como seres, e elas também não entendem a gente como seres. Aí vira uma bagunça. O que eu tô tentando dizer aqui é... elas não entendem a gente. A gente tentou se esforçar para entender elas como ser. Elas nem isso tentaram. E deu no que deu. Elas não conhecem nossas dores, não conhecem nossos pesares. Tanto que as que verdadeiramente conhecem esses pesares foram as primeiras que foram contra elas no passado. Tem aqui no meu canal um vídeo sobre isso, que mostra uma senhora que ela é uma mulher de verdade, ela é feita, e ela bate de frente com um cara que tenta botar o femimimi goela abaixo nela. E ela fala que ela entende os caras. Ela entendia a vivência, ela entendia o passar deles, o dia a dia deles. Por isso ela se mostrou contra. E colocou-se contra. Só que isso dá trabalho e também requer que você abandone muita coisa que elas não querem. Ou seja, toda vez que você ouvir aí uma piada tipo, ele quer entender a mente feminina, a mente pandorinha, a mente das pandorinhas. Diga, que bom que ela tá tentando entender, porque elas não entendem a nossa. Se entendessem, não falavam as merdas que falam. Essa é a verdade.
elas não entendem os homens, elas não entendem a mente dos homens. A única coisa que as Pandorinhas sabem sobre os homens, e é o que elas se prestaram a saber, foi que a gente gosta delas. Que a gente gosta da fruta. Foi a única coisa que elas se prestaram a saber. Mas de resto, não. Elas não se prestaram. Como vocês podem ver, os homens também têm sentimentos, os homens também são seres humanos. Nós temos nossas falhas, nós temos também o nosso lado frágil. A única diferença é que nós não temos a oportunidade de mostrar isso. Não temos quem nos abrace, não temos quem nos cuide depois de um certo tempo. Porque nos é imposto por elas e por Deus e o mundo a lutar por coisas que nós não acreditamos, a viver por elas, sendo que ninguém deveria viver por ninguém nessa merda de vida. Os homens, por muitos anos, e eu digo muitos anos mesmo, quiseram pessoas que vivessem ao lado deles. Quiseram pessoas que os amassem, que vissem o seu esforço, que dessem a eles o devido respeito, o devido carinho. Agora, hoje em dia, os homens de verdade, a única coisa que eles querem é viver em paz, porque eles sabem que a única coisa que eles vão ganhar do povo lá fora é ingratidão. Aqui é o Caminho da Samurai Pio. Curtam, comentem, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e até a próxima. E obrigado pelos 300 inscritos. A meta alcançou tão rápido que eu nem tive tempo de olhar direito. Até a próxima. I wrote a blog post a while ago about why I f***ing hate video games, because this is what it does. It appeals to like the male fantasy. All right, here we go. Oh, I'm early. Okay. Nice. Okay. Good. Yeah! Nice!